Olá, querido, muito boa noite. Talvez bom dia, talvez boa tarde. Afinal, eu espero que esse podcast, tenho certeza, será ouvido em muitos momentos, manhãs, tardes e noites. A gente quer aqui desejar as boas-vindas para cada um de vocês. Pod Lovers, sejam muito bem-vindos. A gente sempre conta com a presença de vocês. E hoje, nada mais, nada menos, nós temos Peraí. Vai. Quem é? Como é? Batuque? Quem é que tá? Eu ia chamar o senhor para o senhor falar. Boa noite, pastor Abraão. Tudo bom? Seja bem-vindo. Pastor, fala pra gente quem que a gente tá recebendo aqui hoje. A retumbância não é pra mim, não. Eu sei. É pra grande convidada. Aliás, duas grandes convidadas. Nossa, que nós velho, temos a aqui bancada hoje, ficou né? florida, hein? Primeiro, nossa querida Edmeia Williams, mais uma vez aqui conosco. Que grande bênção, Seja né? muito bem-vinda, minha irmã. Esteve aqui na Conferência de Mulheres, na Congresso das Mulheres, falando, trazendo a poderosa palavra de Deus, e agora divide esse espaço conosco aqui mais uma vez para trazer suas experiências e orientações de Deus para nós. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço muito a Deus e ao carinho de vocês. Que bênção. De que me bênção. receberem aqui mais uma vez, que isso aqui para mim é uma festa. Eu sou louca, apaixonada, desvairada, arriada os 4 pneus e o step também pela Bahia. E aí, Bahia, quando eu tenho assim muito uma bom. passagem de graça, É isso. né? Hotel de graça, comida de graça, para fazer o que eu mais gosto. Que Que é maravilha. pregar a palavra de Deus. Isso é bênção que veio do meu Pai do céu. Só pode ser. Bênção. Eu agradeço muito ao povo aqui que me recebe. E do lado de Edmeia, uma mulher extraordinária, uma outra mulher mais do que extraordinária, né? Minha querida pra esposa, Pra Cleo. Para nós todos. Olha, É pra uma muita alegria, gente. é uma alegria estar aqui do lado de Cleo Edmeia. esteve à frente do Congresso de Mulheres, no comando dessa É. que foi, acho que a maior conferência que a gente já fez aqui na Ibana, de todas elas. É, Muito muitas bom. mulheres. E Muitas, quando Edmeia entrou na primeira noite, é tão lindo, porque as mulheres gritaram, E aplaudiram e gritaram o nome dela e falaram Emocionadas. te amo. É uma relação diferente. Edmeia Lovers. É de mãe, mãe. É uma relação assim diferente. Eu acho que é mãe, é uma avó, mas também é essa mulher que inspira, sabe? Que reflete Cristo e que a gente quer estar perto, todas elas. E apesar de que elas estão tão longe, mas é uma referência de uma mulher que anda com Deus. Então, nós queremos estar perto. Eu me lembro da convenção batista que nós fomos e Edmeia estava... 2023, Irmã Edmeia estava pregando 22. e eu pedi para sentar do seu lado, porque eu 22. queria convidá-la para vir aqui. Eu falei, Sim. Abraão, eu vou atrás dessa irmã. Ela vai na Bahia, ela vai na minha igreja. E aí ficou aquele monte de gente. É difícil chegar perto dela, porque são muitas pessoas. E eu pedi que alguém trouxesse a irmã no stand da Batista, do Batista Baiano. E ela sentou no sofá e disse, o que você quer de mim? Aí eu olhei para ela e chorei. Chorei, assim, uma lágrima. Ela disse, tá tudo bem? Eu disse, eu quero que a senhora vá na minha igreja. Eu queria muito recebê-la. Recebê-la e que a gente pudesse participar um pouco do que Deus tem feito na sua vida. Ela disse, fale com Ângela. Fale com Ângela porque ela cuida da minha agenda. E eu corri na Ângela e falei, Ângela, como é? Ah, mas a agenda dela só vai abrir em dezembro. Deu o dia lá de dezembro e eu falei, então marquei no meu calendário, botei lá um sinal. Despertador. Porque naquele dia, 1 minuto daquele dia, passou o dia anterior, meia-noite e 1, eu mandei uma mensagem para Ângela. Ângela, eu já posso entrar na fila de irmã Edmeia? Ela não respondeu, eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, então não vai dar certo. E depois de 3 dias ela falou, mudou o dia, Cleo. Não é 11, é 13, é 14. Eu estarei lá meia-noite e 1 para eu conseguir essa vaga. E nós conseguimos uma vaga nessa agenda tão disputada, né? E agora já é a segunda vez. Mas Maravilha. deixa eu dizer uma coisa para você. Você nem sabe que você conseguiu, foi no coração dela. Porque a Ângela dizia assim, mamãe, a Cleo. Você foi a primeira pessoa que já estava marcada. Amém, glória a Deus. Ela é louca por isso aqui também. maravilha. Eu consegui contagiar. Mas vamos lá, vamos desvendar isso. Vamos. Quem é Edmeia? Se apresente pra gente. Quem é Edmeia Williams?
Eu sou essa irmã aqui. Para mim, esse é o maior título. Porque Deus entregou seu filho na cruz para derramar um sangue, espalhar esse DNA do sangue de Jesus, para formar essa família aqui na Terra. Então, nós somos todos irmãos. Não tem um título maior. Não existe um título maior nessa terra do que o de irmã. Eu sou uma irmã que está com 80 anos agora, uma irmã brasileira. Eu nem preciso dizer que eu sou filha de Deus, porque eu sou irmã de vocês. Não é? E feliz cada dia mais de pregar essa palavra, de viver esse evangelho, de olhar para cima, de ser abraçada pelos meus irmãos, de viver nessa dimensão, sabendo que eu não sou daqui, sabendo que eu faço parte de um povo diferente, de uma nação santa que Deus criou na terra. Porque a partir do dia de Pentecoste, Deus botou aqui um povo esquisito. Um povo que é de outro reino. Somos nós, os filhos de Deus. Então, eu procuro viver essa dimensão de estrangeira na terra. Como Deus diz, toda a terra é minha. Vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Então, essa consciência de estar peregrinando aqui, voltando para casa. Não é? Isso me faz uma pessoa feliz o tempo todo. As pessoas perguntam para mim, por que sempre esse sorriso? Eu digo, porque eu tenho os dentes bonitos. Os dentes bonitos são produção do meu filho, que é cirurgião dentista. Ele lida com implantes e microcirurgias, então eu posso sorrir. Não, aliás, não só isso, mas você deve ter alguém na sua família também que cuide de sua pele, porque eu ouvi vários elogios aqui. De 80 anos ela não tem ruga nenhuma. Mas fala pra mim, qual é o seu fornecedor de colágeno? Fornecedor é aquele ditado antigo, preto quando pinta tem mais que 130. Vocês podem ter certeza que o sabonete que eu uso no rosto. Não uso outra coisa, eu não ponho maquiagem. Já botei no tempo que eu era insegura. Hoje eu estou assim, graças a Deus. Não pretendo. Outro dia as pessoas estavam discutindo se eu botava botox. Eu disse, minha filha, tanta coisa para fazer na vida, vou ficar injetando. Isso fica para quem gosta. Hoje a mulherada está toda com o rosto igual. Eles botam um botox. Um dia uma mulher me procurou preocupada para orar com ela, porque ela não estava mais podendo sorrir. Eu disse, está vendo? E a outra estava dormindo, não fechava o olho, porque mandou tirar a pálpebra, tiraram muito. Agora o povo está botando 2 taturanas aqui, botando vassourão nos cílios e fazendo o rosto todo igual. Perde a poesia. Assim é melhor a gente ficar mesmo com o que Deus tem para nós. Foi Ele que criou, foi Ele que inventou esse negócio. Deixa Ele dar continuidade. Mas me diga uma coisa. A mulher mais velha falando. Exato. Qual é o limite entre o cuidado pessoal da mulher e a vaidade exacerbada? Tem algum limite nisso? O limite está em você saber que Deus tem a beleza dele separada para você. Agora, nós não podemos desleixar a beleza que Deus deu. Lógico que se eu tivesse com uma mancha muito grande na pele, eu ia procurar tirar. Sim. Porque Deus não tem mancha para dar para ninguém. Não é? Se eu tivesse com uma deformidade, eu ia ajeitar. Porque Deus não tem deformidade para nós. Então, se Ele nos fez nascer numa época onde nós podemos dar uma guaribada, por que não aproveitar? Não é pecado. Não é pecado ficar bonito. O problema é o exagero, é ficar ridícula. Eu sempre disse para o meu filho, case com uma mulher bonita. Porque o homem que casa com mulher feia não tem prazer em voltar para casa. Olha o prazer que o senhor teve de apresentar a sua esposa. Eita. Uma moça tão linda. Se fosse um tribufu, era diferente. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Fique bonita, fique como você gosta, mas, por favor, não deforme aquela forma especial que Deus já lhe deu e Ele está acrescentando anos na sua vida. Isso significa que Ele
quer ver você passando por esses anos e andando com Ele. Existe uma beleza natural que é parte da identidade da mulher, né? Exato. E quando ela quer modificar isso demais, isso acaba desfigurando a Exato. imagem de Deus nela e a imagem que Deus criou, não é? Pois é, e nenhuma pessoa que trabalha com essa questão de estética vai dizer para você parar. Porque na percepção de quem faz isso, todo mundo é feio e precisa Exato, melhorar, né? Precisa melhorar. Cuidado. E, eles precisam, e é o trabalho Às vezes deles. é tanta modificação que depois fica até deformado, né? Deformado. É. Acaba deformando o original. E voltar ao princípio é tão difícil. Isso. Muito bem. A gente queria também conhecer um pouquinho, assim, fala um pouco da sua família. Quem que tá vivo hoje, quem já foi, como que é Olha, esse processo na sua vida? Eu tenho uma família branca e uma família preta. A mamãe era branca, eu tinha um padrasto branco, 4 irmãos brancos. O papai era negro, a mulher dele era uma mulher negra e 6 irmãos negros. Eu fiquei no meio lá, a mulatona. Aquela junção, Misturada, né? a mistura das raças, a bênção de Deus. Não é? Então, do lado, a minha mãe já morreu, o meu padrasto também. Eu ainda tenho 2 irmãos vivos. Uma irmã que vai fazer 85 anos. Mais velho que a senhora. E um irmão que vai fazer 79. Então, esse negócio de viver muito e viver com saúde, assim, é genético também, não? Eu acho que tem a ver. Por quê? O meu irmão mais velho, por parte de pai, tem 90, vai fazer 99. Eita. Em setembro. O segundo vai fazer 97. Não tem nada, problema nenhum de saúde. O meu irmão mais velho tem problema de vista, ele vê pouquíssimo, mas a cabeça de todo mundo funciona, que é uma maravilha. Tem um de 94, tem uma de 80, que vai fazer 85, e tem eu viva. Mas, graças a Deus, todo mundo bem. Não é? Todo mundo bem. Tá uma beleza. E me conta um pouquinho também sobre a sua formação. O que a senhora já andou estudando aí, nesses 80 aninhos de vida? Nesses 80 anos eu estudei muito. Eu tenho um prazer de dizer que toda a minha formação acadêmica, toda a minha base é aqui na Bahia. Eu estudei no Colégio Nossa Senhora das Mercês, interna. Agradeço muito a Deus pelo tempo que eu estudei ali. As freiras padeceram comigo, mas deram conta. Né? Deram conta. Deu trabalho, né? E aquele padre que tinha lá, o padre Edmundo Juszkiewicz, eu tenho saudade dele, era um polonês. Que homem bom, que gente boa, não é? E eu tenho horror, eu não gosto de gente que tem síndrome de corvo. O corvo sai pesquisando onde tem podridão para se deleitar. Não é? Eu saio catando o que dá louvor a Deus. E eu louvo a Deus por aquele tempo. Eu tive os melhores professores no Colégio das Mercês, professoras que me levaram a estudar, me deram o melhor. Eu tenho a cultura toda baseada. Aquelas freiras me botaram para ler, e ler muito. Ali eu tocava órgão, eu aprendi órgão e canto gregoriano com uma freira francesa no Colégio da Soledade, Mère Marie Alexis, não é? E ela, velhinha, pois ela me ensinou o que ela sabia. E eu passei a tocar o órgão no Colégio das Mercês. Aquilo em latim e tudo mais, eu fazia com prazer. E as freiras aceitavam as minhas limitações desde o tempo que eu comecei. Mas também elas não tinham para onde correr, só tinha eu. Que a madre vice-priora, Madre Beatriz, Viana, ela tinha ido para fazer 3ª aprovação em Roma. Então, eu tocava, às vezes eu ia com o padre Edmundo, que era capelão militar, para tocar a missa. Acabava de tocar nas Mercês, ia tocar o órgão na Igreja dos Aflitos, ali perto mesmo. Eu fiz música, estudei música no Seminário Livre de Música. E no tempo do Kohlreuter, do Widmer, e assim dessa gente do princípio, né? Porque com a idade que eu já estou, peguei tudo no início. Eu estudei na Universidade, na Faculdade Católica, aqui. Em Salvador mesmo? Em Salvador, ali no Campo da Pólvora, descendo da ladeira de Santana para ir.
ali que sai na esquina da primeira igreja batista de antigamente. Tá vendo você que a mulher conhece Salvador, rapaz? Claro, ela é daqui. Pois é. ela da casa. Quantos anos ficou aqui na Bahia? Eu vim estudando? para cá com 9, eu saí daqui com 26. Casada já? Eu já saí casada, casei aqui na Bahia. Mas formou em... Hein? Formou em... Eu fiz pedagogia, fiz psicologia, eu fiz filosofia, eu fiz música, eu estudei italiano Tudo em aqui. separado, assim? Não, um emendava com o outro. Eu fiz italiano ali na Casa de Itália. Eu dei aula para crianças na escola Dante Alighieri, da Casa de Itália. E depois, muito depois, eu fiz missiologia no Balliol College, em Birmingham, na Inglaterra. Eu fiz liderança cristã em Singapura e no Iraque, quando eu morei no Iraque, eu fiz a história do Fértil Crescente, na Universidade de Basra, ali, antiga Caldeia, não é? Eu fiz em Ur, eu morei em Ur dos Caldeus, extremo cidade de sul Abraão. do Iraque, extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait. Lá está o Zigurá de Ur, onde está a cítara de Abraão. Olha só. que Lindo. impressionante. Aonde está exatamente, cientificamente comprovada, o paraíso terrestre onde viveu Adão e Eva. Eu fui lá. Então, quando a gente Morava vê lá. Edmeia pregando, irmã Edmeia pregando, a gente sente que aquelas páginas da Bíblia, as histórias, ela pisou ali. Vocês sentem isso também? Sim. É muito próximo. Você fala com muita autoridade. Muita autoridade conhecimento de quem causa. viu. E aí eu percebo como Deus preparou ela lá atrás, Isso, mesmo sem isso. estar convertida. Eu não sabia, eu não estava convertida e Deus estava me preparando. Eu vou dizer uma coisa para você, Cléia. Deus não está nem aí para as nossas as nossas coisinhas. que eu quero? Deus vai fazer, Ele determinou, Ele vai fazer. Quem quiser que fique para trás. Eu vejo uma visão que eu tenho de Deus como um grande regente de orquestra. O regente, quando ele está regendo a orquestra dele, ele vira de costa para o público. Ele dirige a orquestra dele, ele faz o movimento que tem que fazer, e ralentando, e vai, e tudo mais. Quando acabava, ele diz assim, viu? Gostou? Se já foi todo mundo embora, vá. Mas ele fez o que ele tinha que fazer. Sem olhar para trás. Não vai, Deus não vai fazer. Ele não se deixa intimidar, não tem nada disso. Então Deus vai fazer. Eu estava lá, bem no mundo, eu era a coisa que eu achava que era uma maravilha. E Deus disse, toma, vai fazendo. Agora faz isso, agora faz aquilo. Orquestrando Deu tudo, a sua vida. Orquestrando. Me deixou casar com um homem que era o homem que ia me levar para lá. Foi. Quando acabou tudo, ele disse para o homem, agora vem que você vai começar a atrapalhar. E eu fiquei pronta. E o senhor vendo? levou seu marido? Levou para poder... Agora, eu fiquei viúva com 43 anos. Quando eu cheguei em Singapura, no segundo dia que eu cheguei em Singapura, eu recebi a notícia da morte do meu marido e o meu pastor, e eu dou graças a Deus que eu tinha um pastor. Minhas irmãs, eu vou parar aqui para dizer para vocês. Vocês acham que Deus ia dar para nós, para a sua igreja, pastores, se não fosse necessário? Infeliz da ovelha que não tem pastor. Infeliz da igreja que não tem pastor. Eu vou dizer para vocês, eu não sou pastora, não serei pastora, porque não é esse o meu chamado. Mas eu tenho, não é preferência, é reverência pelo ministério pastoral. Porque se você observar Deus e os pastores, eu sei que Jesus Cristo deixou para a sua noiva, aqui na terra, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Está escrito em Efésios 4, versículo 11. Mas olha a história do pastor. A Bíblia diz lá em Apocalipse 13 que adorarão a besta todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando houve a fundação do mundo, Deus já tinha um cordeiro. Então, Deus se mostra pastor. Nós vamos andando nessa linha de pastor, vem o planeta Terra.
primeiro sangue a clamar da terra para os céus. O sangue de um pastor, pastor Abel. Primeiro sangue. A Bíblia diz que este sangue ainda fala até hoje, sangue de um pastor. Deus recebeu. E outra coisa, Deus se deleitava na vida de Abel. Porque a Bíblia diz de Abel e de sua oferta. Deus se agradou. De lá, Deus vai começar, quando chega na hora de Deus começar algo novo na terra, ele chama um pastor. Abraão era um idólatra. Ele e seu pai Terá, a Bíblia diz, adoravam outros deuses. Deus diz, não estou nem aí. Ele é pastor. Chamou o pastor, começou a história, e dali vem o pastor Isaac, depois pastor Jacó. Olha, não vamos muito longe. Para o Moisés pastorear o povo de Deus no deserto, ele teve que ficar 40 anos fazendo estágio de pastor para aprender a pastorear ovelhas que não eram dele no deserto. Porque Deus sabia que o pastoreio de Moisés seria do Egito ao limiar da terra prometida, no deserto. Ele aprendeu a pastorear. Depois daí nós vamos ver Davi, pastor. E assim, quando você olha para Jesus, Jesus nunca se disse apóstolo, ele nunca se disse profeta, ele nunca se disse evangelista. Ele aceitou o título de mestre, mas ele diz, eu sou o bom pastor. Então, eu tenho que pensar a respeito desse ministério. Vocês já descobriram que é o ministério mais bombardeado? Por quê? Por que se bombardeia? Por que as pessoas dizem, eu era pastor, mas agora fui elevado ao apóstolo? Elevado coisa nenhuma! Ministério é chamado a indicação de Deus com a sua igreja. Abra os olhos, cuidado com o que você faz com o pastor. Lembra de Jesus? Jesus Cristo, querido? Quando ele se mostra para João em Apocalipse, ele se mostrou em movimento na igreja. Na mão direita dele, ele diz para João, João, sabe o ministério daquelas 7 estrelas na minha mão direita? São os líderes, os pastores. Agora me diga uma coisa, os pastores estão na mão direita do Senhor Jesus, Senhor dos céus e da terra. Eu vou mexer com o pastor? Eu quero distância, eu vou reverenciar. Porque se está na mão direita de Jesus Cristo, é Ele que sabe o que fazer, é Ele que sabe para onde mudar, como mudar e o que fazer. Eu não vou me meter nessa história. Nós precisamos saber a quem nós estamos servindo, com quem nós estamos lidando, porque a Bíblia diz claramente, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Cuidado com o que nós estamos fazendo com os nossos pastores. Uau, é um grande alerta. Cuidado, precisamos abrir os olhos. E por isso eu volto ao assunto. Eu dou muita graças a Deus que eu tinha um pastor brabo, daquele exigente, porque quando o pastor exige, ele é sério, ele está olhando o seu bem. Foi ele que, junto com a minha filha daqui do Brasil, ligaram para mim em Singapura, e ele disse, minha filha, eu estou aqui com a sua filha. Você não precisa voltar. Não vai dar tempo de chegar para o enterro do seu marido. Uau. Você pode deixar por nossa conta. Eu tinha um pastor. Minha filha não estava sozinha. Meu filho não estava sozinho. Então, por isso que eu digo a você que está me ouvindo nesse momento, abra os olhos. Se não fosse preciso um pastor na sua vida, Jesus Cristo não tinha deixado. Todas as vezes que ele olhou para Jerusalém, com tristeza, ele disse, parece um bando de ovelhas sem pastor. O que significa que um rebanho sem pastor fica desorientado, perdido, cada um vai para o seu lado.
Então, por isso que eu digo, foi meu pastor que me chamou, me aconselhou com minha filha a ficar em Singapura. Eu continuei lá, terminei o curso para poder voltar para o Brasil. Mas eu preciso deixar essa mensagem, porque... Edmeia, a senhora tem um livro, queria até apresentar aqui, ó, o livro de Edmeia, né? Coisa nova, né? Maravilha, a trajetória dela. Ano passado já tinha, não, né? Resgatada para resgatar. Foi lançado agora, quando eu estava em Istambul, no dia 25 de maio. Olha, novinho. Foi lançado. Isso é uma invenção. Esse livro Fale de mesmo. Helena Tanuri. Foi a Helena Tanuri com o excelente pastor invenção. João. Não é? E ela me convenceu que coisa. E a Salviano, a Ruth Salviano, se incumbiram. Eu não sabia, foi uma surpresa para mim. Que maravilha. Isso foi um carinho da Helena Isso é um Tanuri, legado. do pastor João Tanuri. Carregaram um livro daqui para lá, organizaram tudo. E no dia dos meus 80 anos, lá em Istambul, eles me aparecem com isso. Oh. Foi Muito uma bem. surpresa muito Maravilhoso, grande. maravilhoso. Eu vi aqui que a senhora diz na apresentação, eu sou uma improvável. Eu sou. Não é? E, claro, como uma mulher, a figura de uma mulher, a gente discute muito qual é o posicionamento da mulher na sociedade. A senhora viveu anos no Brasil e viveu fora do Brasil, inclusive no Oriente Médio, mas Exato. conhece muito a Europa, viveu lá. Então, assim, tem uma trajetória de conhecimento muito abrangente. E se deparou com a figura da mulher em muitos lugares, né? A sociedade hoje discute muito qual o papel da mulher, a importância da mulher, como a mulher deve se posicionar. O movimento feminista avança hoje de uma forma assim incrível e a gente queria te ouvir sobre isso, o que é uma mulher improvável, como a senhora cita aqui, né? Que era para ser uma mulher improvável. Mas conta um pouco desse relato e o que a senhora tem visto e que Deus tem lhe ensinado sobre o posicionamento da mulher ao redor do planeta Terra. Pois é. Eu vou continuar dizendo. Não adianta, viu? Eu gosto do Salmo 2. Eu gosto do Salmo 2. Quando Deus diz assim, olha aí, por que os povos imaginam as coisas vãs? Eles ficam aí fazendo a confusão deles. Aí diz assim, ri-se aquele que se assenta no trono. O Senhor zomba deles. Porque os homens fazem uma confusão daqui, dali, pá. E Deus está olhando e dizendo, olha lá, esqueceram de mim. Esqueceram que eu que abro e que fecho o balão de oxigênio para eles. Isso, para mim, é um negócio fora do comum. Deus abriu o balão de oxigênio para você quando você nasceu. O sangue venoso se transformou em arterial. Deu-se a hematose. Deus abriu o balão. Ele ainda não fechou. A hora que ele quiser, ele vai lá. Fechou. Acabou. Não tem oxigênio artificial, não tem nada. Ele fecha onde ele quer, do jeito que ele quer. Deus é Deus. E isso é uma maravilha. Saber que esse Deus que é Deus é nosso Pai. Quanto mais nós pensamos nisso. Então, resolveram que a mulher tem que ser pior. Porque foi Eva. Não. Eva foi tentada lá no Éden. Ela foi tentada. Adão não foi, não. Caiu consciente. Adão né? caiu consciente. Adão caiu de cara limpa. Mas Eva tentou. Quando chegou a hora que Deus falou, Deus diz, Adão, e aí? Foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, não é culpa minha, é culpa tua e da mulher. Mulher, o que é isso que tu fizeste? Ela disse. A serpente me enganou e eu comi. Eu comi da árvore que tu disseste que não comesse. Eu comi. Mulher já é diferente desde aí. Aí, quando chega na hora de Deus ditar, ele diz a Adão, por tua causa, ele não diz que é causa da mulher, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. É por causa de Adão. Mas tudo bem, já aconteceu e Deus já mostrou o que ele tem que fazer e que ele vai fazer e que ele já fez. Então, a mulher, o inferno vai sempre se levantar. O inferno com todo o seu reino, o império das trevas. E nós vemos o mundo aí, essa produção do mundo. O que é o mundo?
A Bíblia deixa claro para nós, lá em 1 de João, tudo que vem do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, todo o conhecimento que vem do mundo não vem de Deus. O mundo é nosso inimigo, faz parte da jogada do nosso adversário. Então, tudo que o nosso adversário manda é para acabar com a mulher. E a mulher entra. A mulher que está no mundo, ela não tem consciência disso, ela aceita. Vou contar uma coisa para vocês. Eu acho que eu prego, não é, Ângela? Um congresso de mulheres toda semana, às vezes 2, e às vezes 3. E não é só no Brasil, não. Fora do Brasil também. Falando da Europa, existem blocos de mulheres que se levantam em muitos países da Europa. Mulher brasileira com sede. Elas, é assim, um exemplo que eu falo de modo geral. De modo geral. Não estou dizendo que são todas. Uma mulher aqui no Brasil, ela resolveu, ela está lá no mundo, ela resolveu que ela tem uma mercadoria que é desejada por todos os homens que têm dinheiro para pagar, que é o corpo dela. Então, aqui ela faz e acontece, ela não precisa de Deus. E eu me lembro dessa época que eu até dizia que era crente, mas achava que eu não precisava de Deus. Que o que Deus tinha que me dar, tinha me dado e acabou. Então, elas andam com o homem e engravidam. E aí agora, e eles dizem, parece que a mulher não aprendeu até hoje que é ela que engravida. Tem um filho. Ela resolve, e agora como eu vou criar esse filho, e aquele negócio, toma que o filho é teu, não, senhor, toma que Deus te deu, aquele negócio. Pronto. Aí ela resolve que lá na Europa ela vai encontrar o príncipe branco, louro, dos olhos azuis. Porque ela tem um corpo escultural que eles querem, e com aquele dinheiro elas vão conseguir sustentar o filho aqui. Então, entrega o filho para uma mãe, para uma tia, para alguém, e fica de lá, vai para lá para vencer. Ela tem que vencer. Ou ela vence ou ela vence. Não tem outro jeito. Não tem plano B. Ela vai, porque é uma mulher destemida, é uma mulher valente. E nós que somos mulheres, nós sabemos o quanto um filho dá força para lutar. Eu sei disso, que quando eu fiquei viúva, o ano seguinte minha filha morreu. E eu tinha um filho que estava começando a universidade. Eu tinha aquela responsabilidade, eu lutei, só Deus sabe quantas coisas eu tive que vencer porque eu tinha o meu filho. Eu tinha que dar o exemplo, eu tinha que segurar, eu tinha uma responsabilidade, eu tinha aquele menino, não é? Então, elas vão para a Europa. Chega lá, elas começam. E no início vai tudo parecidamente muito bom, e daqui a pouco elas descobrem que elas estão sendo deixadas, e elas descobrem e elas ouvem que elas não são de lá, que elas não falam a língua. A discriminação, né? A discriminação chega porque elas são do terceiro mundo, e todo tipo de humilhação, mas elas têm uma boca para sustentar no Brasil. E elas foram para vencer, e elas não podem perder aquilo. E aí começa a angústia, começa a aflição, e começa a pensar, será que eu tinha que vir, que não tinha que vir? Aí começa a bater a saudade da terra que elas desprezaram, da língua que elas não queriam estar falando, porque elas queriam estar falando francês ou alemão ou inglês, mas elas desprezaram tudo que ficou para trás, inclusive o filho. Aí começa a bater a solidão, a saudade. Aí liga a internet para saber o que está se passando na terrinha que ficou para trás. Aí ela ouve aquele português que não é lusitano, e às vezes pega uma velha que nem eu na internet, falando de Jesus, um Hernandes Dias Lopes, um Subirá, bem, tantos outros que estão pregando o evangelho da televisão.
Aí para ouvir aquele sotaque. Para um pouquinho. Começa a ouvir o que elas rejeitaram. Isso aí é um trabalho que o Espírito Santo agora vai... A palavra começa... Ele começa a rasgar. E o coração começa a derramar. O coração que era duro, ele vai ser circuncidado. Ele vai ser aberto. O sangue sujo lá de dentro começa a derramar através de lágrimas. E ela começa a se derreter. E começa a soluçar sozinha. E no outro dia ela volta para ali, para aquele canal. E ela vai se enchendo e o Divino Espírito Santo, no seu amor incomparável, incompreensível, ele começa a derramar ali dentro. Ele está trazendo aquela alma. Ela está ouvindo o que ela rejeitou aqui. Ela fechou os ouvidos aqui, mas está abrindo lá. E daqui a pouco, ela começa a falar para outra e a outra começa a ouvir. Vão formando grupos de mulheres, sem pastor. A senhora tem visto isso lá? Eu tenho visto. Há muitos anos, né? Que Muitos coisa anos. linda. Na Noruega. Na Noruega. Mulheres que viajaram 2 dias para chegar lá onde eu estava. Um congresso de 50 mulheres, né? É um dia de imersão que se faz na Noruega. Pastor, foi tão engraçado que tinham 4 mulheres de Santarém do Pará. Oh. Olha, que impressionante. E eu também. Eu disse, pronto, isso aqui é um avivamento. Só brasileiras? Só brasileiras. Só mulheres Só brasileiras, mulheres Abraão. brasileiras. Espalhadas pela Europa. Só brasileiras. Espalhadas pela Europa. Teve uma vez na Alemanha, eu gosto de falar isso aqui, porque Ângela está ali. Pastor, eu peguei 5 horas. Não dava para parar, eles queriam mais. É incrível. Sede, É a sede, sede. É o avivamento. sede. Em Portugal, eu vou dizer, se eu ficar o ano todo na Europa, eu prego todos os dias. O ano todo nos Estados Unidos, eu prego todos os dias. As pessoas estão com sede, estão com fome de ouvir. Essa história de ir gente para lá para pregar palhaçada, para dar profetada, o povo não quer mais. O povo está sedento pela palavra de Deus, e pregar como está a palavra. escrito na Bíblia. Glória a Né? Deus. Glória então, a Deus. é isso que está acontecendo na Europa. Em todo canto, minha filha. Em todo canto. Que lindo. Todo canto. Mas, para isso, nós precisamos nos dispor para orar. E para pagar um preço. Eu digo para você, eu vou e volto. Eu já fui para a Europa pagando minha passagem. E voltei de lá. Pedi para alguém me buscar, porque eu não tinha dinheiro para pagar o táxi para voltar para casa. Não é um lugar onde alguém vai para ganhar dinheiro. Estados Unidos recebeu ofertas. Mas Europa e África É o ministério. é o ministério Como que você Paulo. vai Vai mandar. se doar, É, vai se pra doar. se doar. Entende? Não dá para ficar rico. A riqueza é do reino. Como Deus diz, ele já deu. Então agora você tem que começar a produzir. E ali se produz. Ali tem fome, ali tem sede. Ali é uma bênção. Eu estou indo agora em setembro de novo, que nós vamos fazer a imersão do chá com Bíblia na Suíça. E de lá eu parto. Tem Alemanha, tem Portugal, tem Inglaterra, tem Itália também este ano. Com Tem mulheres brasileiras. mulheres brasileiras. Na Europa eu só prego para brasileiros. Isso é um movimento de avivamento, então, que começa a acontecer com a os partir imigrantes. dessas das mulheres. mulheres. A mulherada, pastor, está pegando fogo. Deus está tocando fogo numa Glória a mulherada Deus. por aí, tudo improvável. Glória a Deus. Todas as improváveis, assim, que nem Raabe, que nem Ruth, que nem Edmeia, tudo assim, né? O que o mundo está dizendo para ela que elas não prestam para nada, que não vai dar para nada, Deus chega lá e toca um fogo, que é uma coisa louca. Uma beleza, pastor. E a gente viver para ver esse universo aí do que Jesus está fazendo na igreja, não tem para Jesus. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Pronto. Tem alguém para vencer isso? É Não tem. verdade. Então, às vezes a gente vê aqui no Brasil as mulheres lutando pelo seu papel. Eu preciso lutar pelo meu papel, eu preciso lutar pelo meu espaço. Então, é na força do braço. Nós percebemos que muitas vezes é na força do braço, outras vezes, usando até essa estética que a irmã falou, eu descubro que eu tenho
Eu chamo a atenção pelo que eu tenho, uma moeda de troca, que nem sempre é a prostituição, mas por mim, pela minha figura, eu vou atrair, charme, né? O charme eu vou atrair feminino. as pessoas em volta de mim, porque eu preciso disso. Mas quando você compara essas mulheres que estão buscando a Cristo, Querem. Elas descobriram. as mulheres precisam lutar pelo seu papel na sociedade hoje, irmã Edmeia. E Não só, precisa- só juntando com essa pergunta, né? Porque a gente vinha conversando no carro sobre as mulheres no Irã. E a senhora deu algumas Iraque, informações. No Iraque, perdão. E a senhora deu umas informações assim que assustam a gente e assustam o mundo também, porque parece que eles vivem num universo passado, né? Numa outra era. Totalmente. Ainda a mulher é um ser que vive em absoluta subserviência. Sim. Ainda é assim? Ainda é assim hoje, sim, né? Então, essa luta para poder progredir fez com que a mulher fosse atrás de um caminho que era um caminho improvável para a vida dela? Acontece o seguinte, tem aquela palavra de Paulo lá em Romanos 10, que ele diz, como é que ele, no último momento, se clamares pelo Senhor, serás salvo? Como clamarão por alguém de quem eles nunca ouviram? Nunca ouviram, E como ouvirão se não forem. se não foi pregado a eles? E como pregarão se não forem? Entende? Esse é o caso, o que hoje está acontecendo pela internet, pastor. A gente está pregando aqui, tem alguém ouvindo lá. É. Então começa a acender. A fomentar. Esse papel da internet, o inferno pegou, porque só existem 2 reinos aqui. Pode ter certeza que esse negócio da internet não é uma coisa do inferno. É a oportunidade que Deus está nos dando. Porque eu prego aqui, o senhor viu ontem 6.000 pessoas. Né? Uma pregação, Uma pregação. uma noite. Fora daqui, né? Fora 6 do mil público. dispositivos. Se tiver algum dispositivo com mais de uma pessoa na mesma TV, não tá Pois calculando, é, né? Uma noite, 6.000 pessoas alcançadas por aquela palavra. E essas 6 mil não estavam no local Não estavam. físico, né? O pastor de lá de Petrópolis me disse, irmão, uma pregação sua deu mais de 1 milhão. Nossa. Mais de 1 milhão. Uma pregação. Então o senhor pense quantas pessoas estão ouvindo. Tem gente no mundo árabe ouvindo. Outro dia eu vi um árabe, ex-muçulmano, garoto, pregando Jesus Cristo. Eu fiquei encantada, dava vontade de varar a tela para dar um beijo naquele rapaz. Como vó dele, vai, meu filho, vai nessa tua força. Você foi levantada agora para esse momento. É esse o momento que nós estamos vivendo. Amém. E as mulheres ali continuam, mas existe um movimento. Devagar, elas estão sendo oprimidas, muitas têm sido assassinadas. Mas por quê? Porque esse mundo infernal que vem dizer que a mulher tem que ser pisada. A senhora viu isso lá, morou Eu lá, viu? vi. Como é Assim, o por cotidiano exemplo, de uma mulher lá? Por exemplo, a primeira coisa que eu vi, nós tínhamos que ir ao Kuwait e meu marido disse, eu vou deixar o carro aqui na fronteira e vou tomar um táxi. Quando fomos entrar no táxi, tinha meu marido, eu, meu filho e minha filha. O motorista não admitia que eu e minha filha entrássemos no carro. A gente tinha que entrar na mala, no bagageiro. Nossa. No bagageiro. Porque mulher não podia ir dentro do carro. Meu Deus. Quem podia ir era só o meu marido e o meu filho, porque eram homens. Meu marido disse, não, senhor, eu estou pagando, minha mulher vai aqui dentro. O que é isso? Foi uma briga. Não queria levar. Porque lá não anda dentro do Não carro. anda. Se o senhor tem um casal de filhos, perguntar quantos filhos você tem, mulher não conta. Por isso, lembra que Jacó teve 12 filhos, nós só sabemos o nome de uma filha, Diná, por causa da situação dos siquemitas. Sim. Só Diná. Quantas mulheres, filhas Jacó teve? Até a própria contagem, muitas vezes, né? Exato. 5 mil homens. Exato, e tal. é só Fora homem, mulheres não e põe crianças. mulher. Isso Não é põe assim mulher. hoje ainda. Ainda é. Por exemplo, porque meu marido era gerente de apoio da Petrobras, então, às vezes, nós éramos convidados para um jantar na casa de um arabão rico. Né? Chegava lá, ele me levava, o arabão me levava. Arabão. É tipo um shake. Para apresentar a esposa dele, a primeira, as outras não. E às vezes eu pedi para o meu marido
pede para a esposa dele sentar conosco à mesa, porque me sentia constrangida, só homem. E eu sou mulher. Aí, depois, então, eles me levavam lá dentro, ela, a primeira esposa, para apresentar as outras esposas. Porque elas não podem nem vir na sala, não é? Saddam Hussein fez uma lei. Todo mundo pode ter a primeira esposa. Para ter a segunda, vai ter que comprovar para o governo que tem renda para sustentar mais uma família. Se quiser a terceira, vai ter que comprovar de novo. Isso faz com que só os ricos tenham algumas esposas. Os pobres já não podem mais. Porque Ainda tinha bem, né? aquela porção de filho e deixava o governo que se dane. Exatamente. Isso empobrece o país. Claro. Não é? Mas é essa visão. A gente vê isso. Está melhorando um pouco na Arábia Saudita, as mulheres já podem dirigir. Não é? No Iraque, elas já podem dirigir. Não é? Já podem dirigir, eu tenho certeza. Mas aonde domina o Talibã? No Paquistão, É difícil. Afeganistão, é difícil. É difícil. Mulher. E não tem direitos. Não tem direitos. Então, a mulher brasileira hoje é privilegiada. A mulher é privilegiada, só que a mulher entrou no extremo oposto, que ela esqueceu que Deus criou a mulher para ser a ajudadora idônea do homem. O papel e objetivo que Deus deu para a mulher é ser a ajudadora, a auxiliadora. Nós vemos isso na vida de Esther. Enquanto ela foi a Cinderela, ela não prestou para nada. Nada, nada, nada. Ela passou a ser, e ela é, hoje, a grande Esther da história, quando ela recebeu aquela palavra de exortação que veio de Mordecai. Quem sabe se é para a conjuntura como esta que tu foste elevada à rainha. Deu a meia-noite da Cinderela. Acordou. Pá! A abóbora, a carruagem virou abóbora. Ela diga a Mordecai que reúna todos os judeus que se acharem em Suzã e que jejuem por mim e que não comam nem bebam por 3 dias e por 3 noites. Eu também vou jejuar e minhas servas. E depois irei ter com o rei. E se perecer, pereci. Aí você pergunta o que aconteceu com essa garota? Ainda agora ela diz que se dane todo mundo. Agora ela diz, ela põe a cabeça na forca pelo povo dela. Ela entrou na visão de Deus. A visão de Deus para ela é ser a ajudadora idônea do marido. Naquela hora, ela livrou a nação dela. Ela livrou o marido de passar para a história como o exterminador do povo de Deus. Então, uma mulher, quando ela entra na visão de ajudadora idônea do que Deus tem para ela naquela família, ela livra o marido, ela livra a casa, ela livra a nação, ela livra tudo. Porque ela está na visão de Deus. O grande problema hoje é que a mulher acha o seguinte: não, eu tenho que usar o que a mulher tem hoje. Hoje, é por isso que há quem diga que Deus é obsoleto, quando na realidade ele é absoluto. Não é? Aquilo é bom, é precioso e é necessário para a família. Perfeito. É o papel da mulher para o qual Deus a escolheu. Deus a escolheu. É o objetivo de Deus para nós, é que sejamos ajudadoras idôneas. E quando somos ajudadoras, como somos auxiliadoras, nós estamos protegidas. E Deus eleva o nosso papel. Pois é. Mas isso é um fato também para a mulher que não é casada. Lógico. Porque ela tem que saber que acima dela tem Deus, se ela está dentro do que Deus mandou. Como ela tá cooperadora protegida. do próprio Deus, Exato. porque o Senhor é o marido dela. Ela exato. não tem marido, mas Deus é o marido É o dela. marido dela. Nós recebemos aqui a Naná e a Cláudia, elas trouxeram uma palavra muito interessante sobre o posicionamento da mulher em Sim, geral, né, em relação ao trabalho, numa perspectiva do trabalho que acontece para a glória de Deus. Quer dizer, não é uma realização pessoal, que é o que muito se ouve, né? Essa questão de eu preciso fazer aquilo que me realiza, eu preciso fazer aquilo que me deixa feliz. E fica muito implícito para nós que nada nesse mundo vai nos preencher e nos fazer felizes se não está fora dessa visão Pois de é. Deus. Mas essa questão do crescimento, sabe? Do crescimento pessoal, da luz própria. Porque quando a irmã fala uma pregação, 1 milhão de visualizações, como não sobe na cabeça? Como? Como é que a irmã faz para não subir na cabeça isso? Porque parece que toda mulher busca isso.
1 milhão de curtidas. Você já imaginou? É. Parece que a gente busca isso, as mulheres em geral. Não só as mulheres, mas a sociedade. Hoje Sociedade. todo mundo quer virar blogueiro, quer virar influencer. Por causa dessa ânsia de autovalorização, não é? Como é que a senhora lida com isso? E até onde eu sei, eu me lembro da última conversa, a senhora nem celular tem. Não, eu não uso. Eu tenho, mas não uso. Tá lá, tá desligado. Pode olhar. Pode olhar. Deixa eu dizer para vocês, é só você saber de uma coisa. Na hora que ele quiser, ele desliga o balão. E acabou, cadê? Você Não sabe tem qual é o balão. seu lugar, Exato. o seu tamanho. E outra coisa, eu não prego a minha palavra. Eu copio tudo da Bíblia. Eu sou a maior copiadora de texto. Eu sou uma... Como é que a gente diz? Eu sou... A senhora falou, acho que papagaio em algum Eu momento. sou o papagaio da Bíblia. Eu repito Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Jesus Cristo, então, coitado. É o que está na minha boca. É só isso que eu falo. Eu não tenho novidade para pregar. Eu prego o que está escrito. Eu cheguei nos Estados Unidos agora, numa cidade, na Filadélfia, e um rapaz disse assim para mim: irmã, eu vim aqui porque me disseram que a senhora era uma pregadora que chegava no púlpito e dizia assim: graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia no lugar tal. Ele disse, eu me lembro, quando eu comecei a minha vida na igreja, eu vi o pastor dizer, vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje em dia não se ouve mais. Eu senti tanta saudade. Eu vim para lhe dar um Coisa abraço. linda. Aceito. Mas é o que tem para fazer. Agora, logicamente, hoje você pode não abrir a Bíblia, mas ligar o iPad. Eu gosto do meu livrão. Ali eu me viro bem. Mas você está bem. Os jovens, Com o iPad. Então, ligue o seu iPad. Eu vou continuar a carregar minha Bíblia. Mas nós precisamos... O púlpito é para a palavra de Deus. Púlpito é uma palavra que está escrita uma única vez em toda a Bíblia. Neemias 8, versículo 4. O púlpito foi feito para a palavra. Mas mãe de Meia, quando a senhora vê um público de 1 milhão de pessoas paradas para ouvir sua mensagem, sua palavra, você tem que estar comunicando alguma coisa. Não lhe dá, assim, uma pontinha de orgulho? Não lhe dá, assim, aquele sentimento de, poxa, eu estou sendo relevante? Você está vendo o cuidado de Deus? Se Deus me chamasse com isso quando eu tinha 40 anos, mas Ele deixou para eu começar a pregar depois de 43, depois de ter apanhado muito. E ter sabido que é Deus que manda no pedaço e que eu dependo dele e me dá essa paixão por ele. Então, hoje eu sei que não sou eu, é que a glória é para ele. Mas eu fico feliz de saber que as pessoas estão ouvindo. Sim. Eu fico feliz de saber que a minha vida está servindo para isso. Porque é só para isso. Porque, pastor, já serviu para tanta porcaria. Mas Deus já me perdoou. Eu já meti em tanta confusão. Eu achava que eu era a pessoa mais inteligente do mundo. Eu achava. Eu achava que eu era um espetáculo. Pastor, o que eu já achei, Deus só estava olhando para mim. E na misericórdia dele. Por isso que eu digo, eu sou uma improvável. Eu sou uma improvável. Porque só Deus, eu tenho certeza, pastor, que é Deus. É Deus que fez e que faz tudo. Eu sei. Precisa de um tempo de preparo. Percebe? Um tempo de preparo para você fazer o que o Senhor está falando e isso não subir na sua cabeça. Porque é o tempo de Deus, não é a menina nova. Porque se a menina nova prega 1 milhão... Sim, se uma menina nova prega e 1 milhão vê ela na internet... É difícil para ela lidar com isso. Isso rapidamente sobe na cabeça. Na família. É porque eu sou bonita. Sou eu. Deixa eu fazer isso quando eu estou assim. O tempo já... É um chamado especial. Eu estou assim. Você não ria, não. Hein? Quando eu já estou assim, estragadinha, né? Mas é a questão do tempo. Ele diz assim, saciar-te-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Então, não sou velha, eu sou longeva.
Entendeu? Eu vou O aprender segredo- essa. Eu preciso aprender essa. Máximo respeito. Que é assim, é o limite. Porque quando eu converso com algumas das pessoas, elas dizem assim, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. E tem aí um ponto de separação entre o servir a si mesmo e o servir a Deus de fato, né? Exato. Parece que nesse intervalo aí tem algumas dores, né? Profundas, exato. as marcas, umas cicatrizes. Esse é o grande problema. Eu gosto, pastor, eu gosto da primeira carta de João. Eu tô dando lá essa uma pregação sobre as cartas, e eu estou na primeira carta de João. Essa próxima terça-feira eu vou terminar o capítulo 4. Porque aquela primeira carta de João, ela parece tão pequena, pastor, mas ele leva a gente lá no fundo. Acaba. Lá no Acaba fundo. com a gente. Lá no fundo. Então, a minha meditação tem sido primeira carta de João. Pastor, aquele homem, o homem bendito que deixou aquela carta para nós, ele vai lá e ele deixa claro, que eu posso estar totalmente enganada se eu não estou olhando a Deus como a luz, como o santo, como a verdade, e que se eu não estou agindo para agradá-lo, eu estou totalmente errada. Perfeito. Então, o primeiro ponto nosso é o interesse em agradar. Me diga uma coisa, quanto o senhor faz para agradar a Cleo? Porque o senhor Responde a aí, ama. amor, responde Opa, aí. é verdade. Porque o senhor a ama. Deve dar um pavor imenso ao senhor, que é pastor e ama a sua esposa, fazer uma coisa que desagrade sua esposa. Sem dúvida. Ou que desonre a sua esposa. Sem dúvida. Deve ser horrível. Ele diz, imagina nós. Se Deus, ele diz, para nós é mais fácil amar, porque nós vimos o amor. No Antigo Testamento, eles não viram. Deus disse, amarás o Senhor teu Deus. Mas no Novo, nós vimos o amor de Deus derramado. Aquela exposição de Jesus ali na cruz, o único Filho de Deus gritando, Pai. Aquilo é uma exposição horrível. Entende? Então, nós precisamos meditar nisso, entrar nisso. Então, a nossa vida tem que ser única e exclusivamente com um intuito de agradar ao nosso Pai. Essa é a nossa oração todos os dias, não é, Ângela? Café da manhã, Senhor. Ensina-nos hoje. Ajuda-nos hoje a te agradar. Oh, Deus. A te agradar. Que seja o único intento do nosso coração. Agradar. O que a senhora faz? Na prática, nós entendemos isso, sua relação com Deus, nessas experiências, é muito profunda. Agora, isso precisa ser alimentado todos os dias. Todos os dias. Porque Eu a senhora tem medito. uma intensidade, a senhora tem uma vontade, uma coragem que pouca gente tem. E as pessoas olham e falam, poxa, como é que ela consegue esse dinamismo todo, esse empenho todo? Como é que isso é sustentado dia a dia? Assim, como é a sua vida devocional? Meditação. Como eu é? medito, eu engulo. Agora, é aquele negócio. Eu vivo ligada. E outra coisa. Eu tenho aqui no meu bolso. Eu decidi o seguinte. Eu fiz 80 anos. Então, vamos memorizar o Salmo 80. De uma hora para outra veio assim. Você fez, então, a partir de agora, cada ano é um salmo. Mas olha aqui. Tá aqui. Eu escrevo. De vez em quando eu tiro daqui e dou uma lida. Dá ouvidos, ó pastor de Israel. Tu que conduzes a José como a um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Isso daqui é repetido, várias vezes de dia. Se acordar de novo, eu for no banheiro, se eu quiser, eu volto lá, até que isso saia com profusão. E isso daí a gente vai Internalizando. trazendo pra vai. dentro. Você vai digerindo isso o dia todo. Esqueceu? Vem. Aqui nesse salmo ele fala do esplendor de Deus várias vezes. Então vai memorizando. Eu memorizo sim, não é, Ângela? A gente repete, até que aquilo sai. Como é que vai sair se eu não botei para dentro? Porque o Espírito Santo, Jesus Cristo, falou que ele vai me fazer lembrar
e vai me ensinar. Mas quem vai memorizar sou eu. Não é? Tem uma palavra lá em Apocalipse 1, no versículo 3, que João diz assim: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve a palavra da profecia e guarda. Então eu tenho que ler e ouvir. Então eu leio em voz alta. Eu não leio a Bíblia, a não ser que eu esteja no meio dos outros. Mas sozinha eu vou falando de modo que eu possa ouvir. Porque aí eu exercito minha memória visual e auditiva. Aí eu memorizo. Porque a minha intenção é pregar cada vez mais só o que está escrito, sem botar a minha palavra. Perfeito. Esse é o meu desejo. E outra provocação aqui. Sim. As pessoas têm muita curiosidade de saber que tipo de vida cristã vive as pessoas que pregam, que são conhecidas pelo mundo inteiro, que têm uma palavra de impacto. Todo mundo quer saber. E uma das coisas que tem sido muito comum hoje é a moda de vender devocionais, vender produtos na internet. Tem muita gente vendendo as coisas, assim. E eu até entendo que se você tem um curso e você vende um curso de especialização, é justo, você batalhou por aquilo. Mas eu tenho uma certa resistência com um pessoal que usa a Bíblia e vende... Pregação, né? Vende pregação, vende devocional, vende isso, vende aquilo. O que a senhora pensa sobre essa questão? Olha, pastor, eu tenho dificuldade com isso. Primeiro, eu não gosto de carregar material para vender. E outra coisa também que eu acho que eu não gosto desse negócio de chegar no púlpito e anunciar o material. Sim. Não é? Porque não é assim, eu não me sinto bem com isso. Por exemplo, agora a Helena fez esse negócio do livro e a Ruth Salviano. Eu gostei muito pelo seguinte, sabia que eles não ficam com um tostão. É tudo para mim, para eu botar no projeto. É uma forma deles abençoarem o projeto. Né? Até os livros que a Helena vende, ela manda o dinheiro para a conta, para a casa de Maria e Marta. Entende? Tem um objetivo, porque o projeto é o seguinte, a Igreja de Deus, porque todo o dinheiro que entra na minha mão, com exceção da minha pensão, é da igreja. Por exemplo, eu estou aqui, eu levo uma oferta. Essa oferta é de quem? Da igreja. Veio de onde? Dos filhos de Deus. Então, vai para lá. Não é? Então, agora... A senhora nunca pensou em comprar uma casa maior? Não. Pastor, eu não carrão? tenho uma casa para morar. A casa de Maria e Marta não é minha. Não está no meu nome. A minha casa que eu moro é o que meu marido deixou, mas até hoje está no inventário que ainda não terminou. Não é? Até hoje, porque antes dele me conhecer, ele tinha um filho. E isso tem dado muito problema. Então, eu não tenho, pastor, eu nunca comprei 1 metro quadrado para mim. Nem carro eu compro. Tudo foi Deus que me deu, e através de irmãos. Eu ainda tenho aquela minha picape, aquele é o meu carro. 2009. Ótimo. Tá, é joia. Tá, é joia. Tá boa. Funciona toda vez que eu preciso. Então, eu não tenho, eu não compro. Agora, roupa eu ganho roupa. Eu ganho sapato. Eu ganho bolsa. Eu ganho Bíblia. Eu ganho, pastor, eu ganho perfume. Agora eu tenho uma pessoa ali que me faz trocar de roupa. Comprar alguma coisa nova. Ângela me obriga a ter coisa nova, porque minha roupa não acaba, meu sapato não acaba, graças a Deus. Eu acho que eu fui acostumada a tratar das coisas com muito cuidado, porque sempre foi muito difícil ter, né? Então, eu sou uma pessoa absoluta. Eu tenho muito mais do que eu preciso, mas muito, 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 muito mais. É uma vida para Deus, né? Uma vida usada para a glória de Deus. Outro dia eu cheguei lá no Banco Itaú para fazer o negócio do projeto da casa de Maria e Marta. A moça disse, a senhora tem uma conta aqui. Eu disse, minha? Ela disse, com a dona Elizabeth. Eu me lembrei quando a missionária Kay era viva, nós tínhamos uma conta lá, que ela abriu. Era uma poupança. Eu disse, mas só que ela faleceu. Ela pegou e disse, a senhora quer tirar o dinheiro? Eu disse, quanto tem ela? 2.400, não sei o quê. Eu cheguei em casa e disse, ei, eu descobri que eu tenho uma poupança com 2.000. Mas já fui lá, peguei o atestado de óbito da Kay, já fui lá e já tirei. Acabou. Para que ficar? Gente,
não vai adiantar, ainda mais poupança. Mulher sabida aí. Ainda mais poupança. Então, eu não me preocupo com isso, pastor. E outra coisa, eu acho que eu sou a única viúva no mundo que está satisfeita com a pensão. A minha pensão dá para pagar a minha despesa. Além do mais, pastor, eu como às custas das igrejas. Eu viajo às custas das igrejas. Eu venho para as igrejas como bebo, durmo e ainda levo dinheiro. Pastor, tem uma vida melhor. E a igreja brasileira precisa de mulheres que exaltem o nome do Senhor. Precisa E de nossa homens igreja também, né? de homens. Porque assim, a gente vê, é vergonhoso Mas esse eu falo da estado. figura feminina, Abraão, porque nós temos poucas mulheres que representam o Senhor, que abrem a Bíblia e pregam com fidelidade e que respeitam essa autoridade pastoral, a autoridade da igreja. Precisa. Por isso que não ordem. faltam convites, porque nós queremos ouvir mulheres, né? Nós queremos, porque há uma identificação de mulher para mulher. Quando a irmã vem para um congresso de mulheres e junta 3.000, 4.000 mulheres, há uma identificação na palavra. A palavra é aplicada à nossa realidade feminina. Isso é muito lindo, porque também eu sei que a irmã Edmeia, se ela tem que pregar, se ela tem que falar, ela vai falar. E ela vai falar uma repreensão, às vezes, da parte de Deus do que a gente está vendo na sociedade e a gente acorda. Essa questão da estética feminina, nós temos que acordar. Porque quando ela fala o mundo jaz no maligno, há uma influência maligna nisso tudo. Existe. E a mulher cristã precisa entender isso e acordar. Algumas coisas é possível usar, mas outras a gente vê. Isso é uma deformidade, eu não posso andar por esse Exato. caminho. Tem que ter um equilíbrio. Então, quando tem uma mulher que fala, nós ouvimos e a mulher que é crente vai observar, pensar e vai ouvir o Senhor. Mas sabe o que eu... Isso de alguma forma já foi falado aqui, né? Mas o que eu acho mais chocante, no bom sentido mesmo, é que, por mais preciosa que sejam as palavras da irmã Edmeia, ela não fala nada novo. Tá tudo na escritura. Aí é que tá. No sentido de... Nós não precisamos reinventar a roda, né? A gente não tem que ficar reinventando como que a gente vai se comunicar, como que a gente vai falar com as É pessoas. viver o que está escrito. A palavra é suficiente, né? É viver o que está escrito. Quantas vezes nós ficamos batalhando por coisas que o mundo está trazendo direto? O mundo, e o mundo vai trazer alguma coisa de bom para mim? Será que eu não sei? O amor do mundo é inimigo de Deus. Mas precisa de É discernimento. escrito que o amor das coisas do mundo é inimigo de Deus. Então, como é que eu quero crescer em Cristo? E aí fica essa confusão. E cantam coisas dentro da igreja que eu fico lá e digo, Senhor da glória, será que o Senhor... Eu não quero ficar criticando meus irmãos, eu não quero... Mas olha aí o que é que estão dizendo nessa música. Não é? É difícil, tá muito Esse difícil. clima de insatisfação, porque quando a senhora falou na conferência, a senhora usou o texto de Juízes, das árvores que estão pairando. E aí essa expressão ficou na minha cabeça, não é? Iria eu pairar sobre as altas águas. É incrível a palavra de Deus. Sabe que eu lia aquele texto até que um dia meus olhos abriram para aquele verbo pairar que se repete. Cuidado quando a gente lê a Bíblia. Cuidado com as palavras que se repetem. Que é esse pairar, assim, é buscar a Pairar é satisfação. ficar em cima, não se estabelece. Não se aprofunda. Não se aprofunda. Fica voando. Paira aqui, e está sempre por cima, voando. Buscando alguma coisa. Buscando alguma coisa e não se estabeleceu porque não sabe o propósito de Deus na sua vida. Sem esse propósito não adianta. Não adianta, porque Deus... Pode Deus se encher lhe fez, de dinheiro, pode ter beleza, pode Influência. ter influência. Se dinheiro resolvesse o problema do vazio que ficou no homem, esses milionários, eles não iam beber tanto, usar tanta bolinha para dormir, mudar tanto de mulheres, sempre agoniados, insatisfeitos. Por quê? Porque o dinheiro, a riqueza daqui, o ouro e a prata daqui, eles não preenchem o vazio que ficou no homem. Lembra da mulher samaritana com Jesus, né? Ela tinha uma sede. No poço. E ele chegou lá. É tão engraçado. Eu gosto daquele... Jesus Cristo, a mulher só falava no poço. E Jesus falava de uma ponte, de uma fonte. Os dois falando de água,
Mas a mulher fixação num poço. Até o nosso pai Jacó bebeu desse poço com seus filhos, o seu gado ao poço. Jesus falava de uma fonte. E por causa desse olhar, que ele olhava para a fonte e ela para o poço, a conversa ficou paralela. Até a hora que ficou muito claro, ele disse: mulher, sou eu que tenho a água que sacia a tua sede. Não é esse poço aí. Isso. Sou eu que tenho. Eu acho tão lindo ali. E para de pairar. Você vai Aí beber ela- da fonte. Ela chegou. Ela deixou até o cântaro. É verdade. Sim, a umidade. Porque a gente lida com as pessoas o tempo todo, né? E a gente vê essa angústia do ser humano hoje de correr atrás de alguma novidade, de alguma coisa que lhe preencha, que lhe tire o desconforto da vida. As pessoas não querem passar pelas experiências duras, Não querem. que são essas experiências que, de uma certa forma, vão aprofundar, Necessárias. vão fazer com que a gente mergulhe de verdade nesse universo que Deus pretende, que escreveu para cada um de nós. Né? Sim. A gente não quer, então fica pairando por cima daquelas coisas, uma moda aqui, uma moda ali, uma pessoa cá, uma pessoa lá, e ficam nesse desespero sem nunca se encontrar. Porque a moda é uma imitação dos nossos contemporâneos. Sim, é. Então, o que é contemporaneidade? Você não traz? entende o que Deus quer Deus fazer em quer. você, você É está a olhando o que o outro... essência, Exato. é a essência. Perfeito. Foge da essência, fica pairando, pairando. O que Deus me fez bípede, eu vou querer andar de 4. Tem gente Não por dá. aí que agora... Tá andando de 4, Tem velho. uma moda agora aí que o cara disse que não nasceu... nasceu cachorro no corpo de um ser humano, então Pois agora é. está andando Vamos Que embora importa que eu latindo. sinto, né? latindo e tudo, né? Sim. A gente já está indo para o nosso fim aqui, né? Eu queria, nesses minutinhos agora, pouquinhos que restam, a senhora falou de uma viagem feita na região da Ásia, fazendo o circuito do apóstolo Paulo. Sim. Né? E eu achei bastante interessante isso. Né? Como foi esse? A pastora Helena Tanuri, ela tem... O pessoal diz: você vive fazendo propaganda de Helena. Eu não faço propaganda de Helena, que a Helena não precisa disso. Graças a Deus. Não, mas ela tem um congresso de mulheres e ela resolveu fazer diferente esse congresso. Em vez de levar para um hotel aqui, tudo, ela faz um congresso de mulheres viajando. Então, normalmente, inclui Israel. Então, ela me chamou, ela me deu a honra, o privilégio, a alegria, e ela me chamou para pregar com ela. Então, nós vamos e nós compartilhamos as pregações e, graças a Deus, tem sido uma bênção. Então, chegou o momento em que nós já fomos Egito, Israel, Jordânia, Israel, vários. Então, veio assim aquele negócio, as viagens de Paulo. Então, Helena resolveu, vamos fazer. Mas só a primeira viagem de Paulo e as 7 igrejas. Porque não incluiria Israel, porque, inclusive, por causa dessa guerra, dessa confusão, o ambiente assim. Então, nós fomos. Olha, eu digo para vocês, eu fiquei impressionada. Primeiro, porque eu achava que era uma visão que Deus tinha dado para a gente. De pisar exatamente onde o Espírito levou Paulo e Barnabé. Quando nós chegamos lá, a igreja da Coreia estava lá. A igreja do México estava lá. A igreja da Guatemala estava lá. Outros países se mobilizando. Outros países tendo a mesma visão de pisar naqueles lugares aonde primeiro o Espírito levou o evangelho aos gentios. Seria uma ânsia pelo resgate da tradição bíblica. Exato. Então, nós fomos... Porque todas as viagens de Paulo, ele começou em Antioquia da Síria. E ele ia... A primeira ele foi até Antioquia da Pisídia, voltou para Antioquia da Síria. De lá teve o congresso para Jerusalém, volta para Antioquia da Síria. E todas elas. Então, quando nós chegamos, nós fomos para Istambul, fizemos o passeio no Bósforo, e no Gran Mercado, no Gran Bazar de lá, fomos para Antioquia da Síria. Está totalmente devastado pelo último terremoto. Sim. Mas nós fomos lá, fizemos toda a introdução de Atos 13, principalmente, ali, que foi lá que o Espírito chamou Paulo e Barnabé
Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho para eles. Então, a Bíblia diz, dirigidos, pois, pelo Espírito Santo, eu gosto disso, desceram para Seleucia. Realmente é uma descida. O ônibus desce. Chegamos na Seleucia, na beira do mar. Almoçamos. Dali, da Seleucia, eles tomaram o navio para Chipre. Só que nós não pudemos tomar o navio, porque está muito perigoso agora, demoraria muito. Então, chegamos a Seleucia. Aí nós fomos para Adana, tomamos o avião para Chipre. Só que quando Paulo e Barnabé desceram para Seleucia, eles atravessaram para Chipre e chegaram em Salamina, o primeiro lugar. Nós chegamos em Salamina. Sim. E de lá nós fizemos tudo e depois... Todas essas com o mesmo nome ainda Tudo, hoje, não? mesmo nome. Não Aí mudou. atravessaram toda a ilha até Pafos. Isso. Aí fomos para Pafos. Aí voltamos, fomos para Adana, de lá. E de Pafos, eles saíram da ilha e foram para Perge, já na Panfilha. Panfilha, exato. Aí nós fomos para Perge. Aí pegamos toda Perge, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia, tudo. E aí nós voltamos. Fizemos todo o caminho. Foi o lugar Todos que os Paulo lugares. apanhou, né? E apanhou em Listra. Apanhou muito em Listra. Mas e aí, é muita... Agora que a senhora fez na Vera mesmo, é muita andança que ele andou mesmo? Ele andou muito. Muito. Eu voltei de lá, eu não sei, eu creio que todo mundo aproveitou, mas eu acho que eu aproveitei mais do que todo mundo. Eu voltei de lá com vergonha de dizer que eu sou missionário. A gente volta. Eu, né? quando eu olho... Que a gente sofre. Para que aqueles homens Sofreram. Eu sei porque Jesus Cristo não mandou mulheres. Eu sei porque Jesus Cristo não mandou mulheres. Não ia aguentar? Ele nos ama demais. Não ia aguentar. Aquele espaço que nós fizemos de uma semana, em hotéis bons, aquilo eles fizeram a pé. Subir do Monte Taurus para você ir para Antioquia da Pisídia. Eles dormindo em beira de estrada, carregando a trouxa deles e tendo que carregar material para tecer tendas para vender, porque eles não tinham sustento. Aonde tomar banho? Comendo qualquer coisa, em qualquer lugar. 2 anos. E como é que hoje nós, a época do conforto, os missionários do conforto, as exigências que temos, pensamos tanto em dinheiro, eles pensavam e levaram o evangelho. Você vai observar na primeira viagem de Paulo com Barnabé que eles sempre procuram começar na sinagoga, porque eles tinham a ânsia do evangelho chegar para os judeus, mas é exatamente depois, em Antioquia, que eles sacodem a poeira dos pés. Né? E quando chega em Listra, nós fomos ali em Listra, e ali ele já não foi na sinagoga. Ele já pregou numa espécie de mercado onde tinha aquele aleijado de nascença, que ele curou. E aí, em frente, tem o templo de Zeus, e lá vem o sacerdote de Zeus, querendo trazer touros com grinaldas para ele. Aí ele faz o grande grito do evangelho puramente pregado para os gentios. Ele já não fala mais de Abraão, da história do povo judeu, já é um evangelho limpo da graça para os gentios. É uma coisa maravilhosa. É uma maravilha. Que bom. É o caminho para o evangelho ter chegado até nós. Para ter chegado até nós. Né? Sofrido. Ele foi jogado fora da cidade em Icônio porque deram para ele como morto. Mas lá no meu coração, a Bíblia não diz isso, por isso eu tenho a impressão que Deus ressuscitou Paulo. Mas é interessante porque ele levanta e entra na cidade de novo. Na cidade, não. Né? Não, eu lembro, uma das primeiras vezes que eu percebi isso, eu falei, louco! Louco. Exato, É a exato. loucura do evangelho que ele diz. E depois a gente lê ali, não é, Ângela? Nós estávamos memorizando a lista, o currículo de Paulo. Aquele currículo de sofrimento, de dor, de espancamento. Ele ainda diz assim, esbofeteado. Tudo isso, não é? Eu olho para aquele homem e disse, meu Deus do céu,
se o Espírito fez isso na vida de Paulo, essa paixão, esse fogo por Cristo, eu quero isso. Eu quero. Eu acho que eu estou pegando as migalhas que saem da mesa, eu quero esse negócio, eu quero esse fogo, esse fogo, esse fogo. É diferente, é um sentimento diferente do que a gente vê de evangelho, é uma profundidade do evangelho. Você não pode ler essa palavra de qualquer jeito. Não pode pregar de qualquer jeito. Tem Quando que você entrar. A própria Exatamente. reverência ao púlpito, a pregação do evangelho, né? Nós vivemos numa era de pastores muito superficiais, muito egocentralizados. Mas olha a diferença de querem Paulo. honra. Querem exato. honra, meu Querem Deus seguidores, do... querem conforto, querem dinheiro. Dinheiro. E não é isso, não é isso. O evangelho nos coloca numa dimensão extraordinária e não tem como isso ser. Esse povo não tem um vislumbre de quem eles são. Eles não têm noção de quem eles são. Gente, esse negócio, eu sou filho de Deus. Pronto, Gente, mais nada. Não sou gente, doutora, não sou apóstolo, não sou tudo. nada Eu tenho disso. aquele momento, presente diante de mim, Jesus Cristo lá e Pilatos. Olha, Pilatos não tinha noção de quem estava perto dele, Jesus Cristo sabia. Ele disse, rapaz, faça o seu trabalho. Se eu quisesse, era só rogar ao Pai que ele mandava o esquadrão de anjos, você ia ver. Mas agora não. Agora você faz o seu trabalho sujo. Porque É seu papel. é o Já seu papel. estava escrito Agora já. tá escrito. E essa autoridade Você não seria dada se não fosse pelo meu pai, Meu ele pai, diz, né? pronto, vambora, rapaz. Faça o que tem que Faz o que fazer. tem que ser feito e, como dizia Jesus, faz logo. Você e toda essa raça. O que tens que fazer, faz o É depressa. isso que eu estou vendo nesses homens hoje, pastor. Eles têm um trabalho sujo para ser feito. A mentira, o engano, o Faz roubo. parte do processo dos últimos Faz parte dias. desse processo que nós estamos vivendo agora. Mas uma palavra eu quero deixar para a igreja. Sim. Não faça muita festa com esse negócio de arrebatamento. Outro dia eu ouvi numa igreja uma música que diz: eu quero calçar tua sandália, limpar os teus pés, me embalar nos teus braços, abre os olhos. Só serão arrebatados aqueles que estão em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo e os que aqui na terra estão em Cristo. Você está em Cristo? Essa é a pergunta que tem que ficar na cabeça. Isso é que nós temos que nos preocupar. Muito bem. Gente, só mais uma vez falando aqui, onde é que a gente encontra esse livro aqui? E Internet. Agora na internet. Na internet, Amazon, né? Amazon. Aqui já vendeu tudo, né? Amazon. Então, o nome do livro é Resgatada para Resgatar, Resgatar. não é? Então, um livro que conta a experiência de Edmeia Williams, gerido aqui por Helena Tanuri e Ruth Salviano, Exato, né? Editora God Books. É. Muito bom. Tá lá no Amazon. É. Fica aqui a dica importante desse livro, que é um instrumento de Deus, porque é a sua experiência que muito nos inspira, nos encoraja a viver esse evangelho autêntico, a colocar o nosso coração a serviço do reino de Deus, sem ficar preocupado com benefícios pessoais, mas uma vida toda vivida para a glória do Senhor. Que bênção, irmão. Muito bem. Eu não sei você, provavelmente, né? Mas, por mim, a gente continuava muito mais horas aqui, né? Que bom, que privilégio poder receber a nossa irmã missionária Edmeia Williams aqui. A gente queria reforçar também, você está tendo acesso a esse conteúdo, a gente não sabe em que momento você está tendo acesso. Na descrição aqui do YouTube, você vai encontrar o link para todos os dias do Congresso de Mulheres IBAN 2024 e várias das mensagens explanadas pela irmã Edmeia para que você também possa ser edificado. A gente está muito feliz, irmã, de lhe receber aqui. Boa, falo com muita alegria, irmã, né? Assim, a senhora começou boa. assim e a Bom gente vai demais. terminar assim. Alegria e privilégio é ter a senhora como irmã em Cristo Muito e pertencermos obrigado. ao Senhor. Muito obrigada. A gente quer agradecer a presença de vocês, que Deus os abençoe, fiquem conectados aqui sempre. E eu sei que você vai compartilhar esse link por aí, né? Não vou nem precisar pedir, deixa seu like aí, joinha. Não é para nossa própria glória, é para ajudar esse algoritmo a entregar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe e espero que alguns dilemas da sua vida tenham sido respondidos aqui hoje no Senhor
por um grande episódio do nosso podcast. Pode? Vamos dar um tchauzinho ali pra Por favor, volte, viu? Volte estar com a gente aqui. Eu já estou voltando. Meu irmão, Bahia é sua combinar já. terra, minha irmã. Valeu, gente. Tchau, queridos. Deus abençoe. Pode ir.